monarquistas, parlamentaristas dão as costas para absolutismo. O melhor e mais refinado da delicadeza social-democrata. Porque o estilo inglês é muito mais gostoso. Os queridinhos do Estado laico correm sempre de tradições. São organista? Tô fora! Mantendo sempre a simpatia e sensatez para ser aceito pela esquerda. Liberais. Curtem uma sauna com boy maçom. Parlamentaristas. Cê curte? E tipo, essa narrativa não se enquadrar aos moldes do Brasil Paralelo, essa galera liberal, tipo, puxa muito saco de capitalista, então eles preferem dar a voz a uma pessoa que de fato teve mérito, mas não era de fato tudo isso. Ele era só um ícone empreendedor brasileiro, assim como o Mauá, por exemplo. Ele teve o seu mérito muito mais na formação intelectual de Dom Pedro I e II do que como estrategista político dentro do Brasil. Nem isso. Dom Pedro II, ele ficou muito pouco tempo. Quando ele parou de ser mentor de Dom Pedro II, Dom Pedro II tinha 8 anos na época. Ele ficou 2 anos sobre a mentoria de Dom Pedro II. Essa outra calúnia que falam que Bonifácio criou Dom Pedro II para ser maçom, cara, isso não bate, isso é incoerente, cara. Isso é outra falácia, assim. Tinha um plano pro Brasil, só que não era essa coisa que vendem como o pai do Brasil por parte dos liberais, por parte dos ufanistas, sebastianistas, de que Bonifácio, sei lá, criou um fantoche, que esse fantoche é Dom Pedro II, porque não bate. Dom Pedro II era só uma criança quando Bonifácio foi afastado da tutoria dele. Os méritos de Bonifácio, na real, estão mais ligados à articulação política da independência, né? Ele fez o que for necessário também para suprimir o avanço da maçonaria, principalmente quando a gente pega a própria historiografia maçom sobre Bonifácio. Os caras arrebentam ele porque ele desarticulou quase que completamente o Gonçalves Ledo, né? Que era o grande líder maçom ali da década de 20 do século XIX, né? Exatamente. Se você para estudar a história da maçonaria de Bonifácio, você vai ver que o Bonifácio era mais uma figura odiada dentro dos círculos maçônicos do que amada. A própria aclamação de Dom Pedro I como Guatimozin na loja maçônica foi uma tentativa de minar os poderes do Bonifácio. Sabe? Eram facções disputando poder e Bonifácio saiu prejudicado. Tanto é que, as pessoas tentam atelar essa ideia de que Bonifácio maçom iniciou Dom Pedro I, complô maçônico dos dois para acabar com a gloriosa monarquia portuguesa, sendo que Bonifácio foi exilado e caçado pelo próprio Dom Pedro I depois, cara. Não bate essa história, essa teoria de ficção não funciona. Essa história ela acaba sendo mais ridícula justamente porque depois, quando Bonifácio chega ao governo, a primeira coisa que ele faz é exilar a maior parte de seus inimigos políticos que eram maçom, fecha um monte de loja maçônica, e ele também chegou a criar organizações paramaçônicas, né? O apostolado, ele teve papel de disputar Dom Pedro I com as lojas maçônicas, né? Porque os caras estavam tentando comprar o príncipe com porra de título. Se você estuda a passagem de Dom Pedro I pela maçonaria, em menos de uma semana, Dom Pedro I foi iniciado para grande mestre maçom, tá ligado? O cara não teve nem tempo de pegar um livro para ler sobre a maçonaria e já era mestre da porra toda. Era um título meramente honorífico, não era uma coisa de fato. Dom Pedro I, na real, nunca deu a mínima para estudos. Você pegar o Kurt Proper, que é um historiador maçom, que ele é bem famosinho aí na internet, tem vários artigos dele, ele diz com todas as letras que Bonifácio era um maçom de última hora, que ele estava lá só para frear Dom Pedro I,
E ambos nunca participaram de uma reunião que fosse de fato. Pedro I até ficou lá sentadinho, mas nunca fez nada de fato relevante dentro da maçonaria. Isso é de um corpo. Isso é de um corpo meio da formação da maçonaria. A maçonaria sempre vai tentar atrelar todos os grandes nomes de um país ou de determinado movimento político que funcionou. Eles sempre vão tentar atrelar a maçonaria, lá, desde o começo. Não é à toa que o começo da formação da formação dos símbolos e da linguagem da maçônica, eles começam a pegar a gnose e essas paradas, sei lá, desde o período egípcio. A maçonaria é simplesmente um engodo que tenta englobar tudo que pode favorecer eles política e culturalmente. Então, sim, qualquer pessoa que tiver algum sucesso político dentro de um país, eles vão de toda forma tentar vender a imagem que eles são maçons. Eles fazem isso pra caralho, do ponto de vista intelectual. Eles fazem isso pra caralho com Newton. Isso se reflete também na própria história de origem que eles contam. Essa falsa historiografia maçônica de que, por exemplo, os maçons descendem dos templários. Isso não se sustenta, uma vez que os primeiros líderes eram todos protestantes, em grande maioria. Salve alguns Na verdade, os grandes líderes da maçonaria, eles são judeus. Tem um livro de um padre, eu sempre me esqueço se é o Lombaerd ou se é outro padre, que ele explica que a história da maçonaria, ela não começa na Inglaterra, ela começa na França. Como você tem os burgos ali na Idade Média, que eram as pessoas que viviam para fora dos castelos, essas pessoas vão começar a formar justamente esse corpo mercantil. E, inclusive, o corpo de associação de pedreiros. E essas pessoas que não podiam viver dentro das cidades eram principalmente judeus. Então, toda essa parte da burguesia, toda essa parte mercantilista, e principalmente do corpo de pedreiros, eram judeus. Então, eles começam a ter influência política e monetária dentro da Idade Média, principalmente dentro da França, e começam a se unir como judeus novamente. E o que eles fazem? Eles começam a fazer reuniões de cunho gnóstico, graças à Cabala, todo esse corpo gnóstico dentro do judaísmo. Só que, como você está no meio da Idade Média, eles começam a aceitar todo tipo de gnose que existe ao longo da história. Então você vai ter gnose judaica como base, mas daí vai vir heliomorfismo da época caralho, meu Deus do céu, dos egípcios, vai vir esoterismo pagão, tanto grego quanto romano, vai vir o próprio paganismo nórdico, celta, e, consequentemente, os templários. Porque os templários, principalmente nas últimas cruzadas, eles acabam tendo uma certa influência gnóstica justamente no tempo que eles passam dentro do Oriente Médio. Então, a maçonaria, ela não é nada mais, nada menos do que um grande ajuntado de todas as gnoses, de todos os esoterismos, de toda essa porra misticista que existiu ao longo do mundo e se unificou dentro da Associação de Pedreiros Franceses. Exatamente, tipo uma suruba de crenças. Exatamente. É por isso que falam, sei lá, que a maçonaria existe há 20 mil anos. Não, ela existe desde o século XIV. Só que elas têm influências esotéricas, sei lá, desde quando existiu o primeiro esoterismo. Acho que é o Lombaerd que falava a respeito disso. Eu não me lembro agora o nome do livro, porque eu li já tem um tempo. Então, isso é uma coisa natural dentro da maçonaria. Eles sempre vão ser um movimento muito descentralizado. Aquele papo da estratégia das tesouras sempre vai funcionar dentro da maçonaria. Eles vão apoiar, no caso aqui do Brasil, a maçonaria apoiou o PT, e no momento que o PT começou a cair, eles apoiaram o Bolsonaro. Porque eles não têm um corpo ideológico formado, eles querem simplesmente ter poder, velho. Eles são apoiar quem tá pragmatismo político, cara. Eles não estão nem aí pra ideologia, eles estão do lado de quem tá ganhando e eles vão pegar uma parcela disso depois. São meramente oportunistas. O que eu acho engraçado é que essa tática deles, tipo, essa forma deles contarem a história, não só dos maçons, mas como também dos liberais, que na maioria são chefiados por maçons, que isso também se reflete na própria história da luta monarquista, que é o que a gente está vendo hoje. Por exemplo, hoje, com movimentos tipo Avançar Brasil, a qual alguns grupos monarquistas possuem vínculos, eles tentam vender essa ideia de que, tipo, a monarquia tradicional nunca existiu,
nós estamos inventando isso, os patrinovistas nunca existiram, e eles tentam dar essa concepção de monarquia parlamentar e laica, tipo Eles estão tentando apagar, de fato, a história do movimento monarquista no Brasil. Exatamente isso. Eles querem, tipo, eles acreditam que a causa monarquista surgiu em 1990, com o plebiscito. Nesse ponto, vale lembrar que essa aproximação de alguns movimentos monarquistas é basicamente ligada por questões políticas, né? Muitas das figuras de direita e que se dizem monarquistas hoje estão nas gangues do governo. Eles se dizem monarquistas, mas sempre foram apoiadores do Avança Brasil, convocavam manifestações em nome desse movimento, fizeram diversas articulações, e hoje essa aproximação de alguns movimentos específicos, né, e que ainda também estão ligados com alguns gabinetes pró-governo, eles estão intimamente ligados justamente porque a cúpula tem objetivos em comum, ambos, né? Eu não preciso nem falar do senhor Gengivão, que faz, sei lá, todos os programas dele com uma bandeira da monarquia atrás, e a única coisa que ele fez pela causa monarquista foi chamar o bosta do Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que é um maçom. Simplesmente para ir lá e falar merda a respeito da história da monarquia. Então, não só da monarquia, como também da própria maçonaria, falando que a maçonaria é descendente dos templários e que, tipo, a igreja condenava a maçonaria porque conflito de interesse, porque a maçonaria afrontava a instituição católica. O que me deixa puta vamos lá, ele se diz católico. Então, se ele é católico, como é que ele pode participar de uma seita a qual ele diz que afronta abertamente a igreja? Isso é um nexo... Cara, é porque a gente ainda vive, querendo ou não, a gente ainda vive no catolicismo self-service. Você fala que é católico e defende o que você quiser. Você é católico e é liberal, você é católico e é comunista, você é católico e o caralho que você quiser. Mas você nunca é só católico. É o que os carlistas dizem, tipo assim, hoje em dia isso naquela época, cara, tipo, eu tô falando da formação carlista de 1940, enfim, falavam que ser católico não basta, porque um católico hoje em dia defende o aborto, defende direito feminista, defende liberação das drogas e qualquer coisa. Isso não basta. Você dizer que é católico hoje em dia é um termo vazio. O correto é você dizer que você é um tradicionalista. Aí você vai saber que você é católico, que você é monarquista e que você defende a tradição do país. Tirando isso, cara, se não, tipo, falar que é católico, mas que é associado à maçonaria, isso não vale de nada. Então, por mais que os monarquistas, os grupos monarquistas, que, segundo alguns boomers, falam que nós somos chacota, se intitulem católicos, isso não quer dizer nada, cara. O termo catolicismo hoje em dia é um termo tão vago que isso não quer dizer nada. Tipo, você só é verdadeiramente católico se você agir de acordo. E não é isso que essa galera faz. De longe, não. Não, exatamente. No caso pode falar. Dos boomers que a gente citou, estes aí nem se preocupam de fato com o escopo da monarquia, né? Para eles, não, veja bem, o Brasil, muitos hoje não são católicos, cada um tem que ter uma monarquia laica. Esse é o nível de argumentação dos caras hoje. Basicamente, eles têm fetiche por coroa, que é apenas ver, porque eles querem uma monarquia vazia de escopo, que não representam basicamente nada das tradições. Eles defendem a monarquia da mesma forma como esses tradicionalistazinhos de internet defendem a missa antiga. Eles não defendem a monarquia porque esse é literalmente o sistema que representa as vontades do povo dentro da monarquia tradicional. Você vai ter o melhor arranjo de um ponto de vista orgânico dentro da sociedade, onde a sociedade vai agir de fato como uma polis. Você vai ter ali a ação direta da lei natural, divina ali, a igreja intervindo dentro da política. Você vai ter de fato uma sociedade orgânica. Não. É simplesmente porque eles querem ver a galera de coroazinha e fazendo desfilezinho e todas essas merdas. É a mesma coisa de neotrade de internet, que não quer defender a tradição da igreja porque é tradição da igreja. É porque eles acham bonitinho missa em latim, porque eles gostam de sair na rua com 40 graus nas costas do Nordeste e de terno e gravata, brincando de Peaky Blinder. Eles não defendem a coisa pelo que ele é. Eles querem defender as coisas.
Eles não é defendem uma defender monarquia alegórica, né? Tipo, eles não estão nem aí para se o modelo de governo é eficaz ou não. Por exemplo, o que me deixa meio chulo da vida é que os boomers eles não se dão nenhum trabalho de estudar sobre aquilo que eles criticam. Por exemplo, eles acreditam que a nossa crítica sobre o parlamentarismo implica que nós somos contra qualquer tipo de representatividade popular. O que é um conceito completamente burro e desconexo com qualquer doutrina que você veja por aí falando sobre a monarquia tradicional. A monarquia tradicional defende reuniões em assembleias municipais e nacionais com representatividade direta, ou seja, qualquer pessoa pode se candidatar a cargos políticos. E o que eu acho impressionante nesse boomer em particular é que ele defende a candidatura avulsa, um princípio defendido pelos carlistas presentes na doutrina da monarquia tradicional, e mesmo assim ele acha um absurdo, sabe? Tipo, ele fala que é um absurdo só por falar, mas ele sequer É conhece, porque ele entende. Não, e, rapidinho, o que me deixa mais fascinado é que ele fala que ele quer uma monarquia, tipo, ele dispensa a monarquia tradicionalista, mas sob o pretexto de que eles querem uma monarquia moderna. Uma monarquia moderna vindo diretamente de 1822. Só que não só isso, com os nomes de Estado secular e laico, eles não abrem mão de jeito nenhum. Então, cara, eles basicamente querem um rei que hoje seria manipulado facilmente pelo Rodrigo Maia, porque não adianta você falar que teria o poder de dissolver o parlamento se o parlamento só se dissolve se o parlamento quiser, e a monarquia britânica aí tá aí pra provar isso. E, mano, na moral, qual que é a grande ação política que a rainha da Inglaterra faz? Você não vê ela fazendo porra nenhuma. Ela só tá lá de enfeite pra sair com aquelas roupinhas dela combinando de rosa. Ela não tem influência política nenhuma. Na monarquia parlamentar ele fica revendo o parlamento. Caralho, você tem exemplo na Suécia a respeito do aborto. Você tem exemplo dentro do Brasil. Quanto tempo foi a casa monárquica ficou lutando contra o parlamento para acabar com a escravidão? E ela simplesmente não acabava, porque o parlamento não queria, o parlamento vetava. O parlamento sempre bateu em cima. Se eu não estou enganado, o Dom João VI já falava a respeito dos males da escravidão. E a escravidão não acabava porque o parlamento era formado por senhores do café e do leite. Porra. Puta que pariu, cara. Pra ser mais objetivo, assim, principalmente referindo aos ataques que a gente vem recebendo mais recentemente, eu acho que a gente nem precisa a gente precisa refutar eles publicamente, mas quanto às posições, as razões de suas posições não tem nada a ver com um trabalho intelectual, né? Eles deixam bem claro que eles querem atacar porque eles não têm problemas pessoais com a gente, não gostam de ter ideias dissidentes em ambiente, vamos dizer assim, público, né? Eles se acostumaram com a hegemonia que o parlamentarismo tinha desde 93 e entram em desespero quando vem uma posição mais firme e que é mais condizente com a Casa Imperial do Brasil. Então, os ataques dele, vocês podem ver que eles não se esforçam para conhecer, eles simplesmente querem atacar para sepultar o movimento e não quebrar a hegemonia parlamentarista. Esse é o objetivo. Não é estudar a monarquia parlamentar. A gente viu aí pessoa que tem uma posição social, vamos dizer assim, avantajada publicamente, dizendo que monarquia tradicional é absolutismo, falando que a ação orleanista defende a casa de Avis, esse tipo de absurdo que não é por desconhecimento, é por mau caratismo expresso, de fato. São coisas que não se sustentam, porque o maior medo dessa galera é de um dia ter que vir a público criticar a gente. Por isso que eles não criticam, por isso que eles não citam nomes, eles não citam a gente diretamente, eles sempre ficam se escondendo atrás de existem grupos que fazem isso, existem monarquides, existem isentões, existem esse tipo de coisa. Porque, eles são covardes, eles sabem que se um dia tiverem que vir pro campo intelectual, eles vão perder a disputa. Porque enquanto nós possuímos uma sólida doutrina baseada em princípios de São Tomás de Aquino e na própria história brasileira, que tem um histórico monarquista intenso, graças a Arlindo Veiga dos Santos, que fundou o primeiro movimento de massas brasileiro, fundou a Frente Negra, isso muito antes de Plínio Salgado sonhar e fundar o integralismo ou então qualquer outra organização fundar um movimento de massas e consolidar algo que eles nunca vão ter. O movimento monarquista atual, basicamente, consiste em pragmatismo político. Por isso. São meia dúzia de pessoas com aspirações políticas que querem, por mero
mero sentimento de alpinismo social Capricho. se explorar em políticos, e é isso, cara. Eles são isentos de qualquer coisa. Aí quando surge um movimento que as pessoas realmente abraçam a causa e não uma pessoa, e não um político, e não um favoritismo em partidos, porque pessoas tipo como a gente que não tá nem aí se a gente vai ganhar cargo político, a gente não tá afim de virar assessor de políticos, como muitos fazem hoje em dia, em cima dessas personalidades, tipo Carla Zambelli, o próprio Princeso, que não fala em monarquia no Twitter desde 2018, quando foi eleito, que é muito peculiar, e a própria Carla Zambelli, que ficou o tempo todo eu sou monarquista, mas no panfleto de candidata dela, ela estava abraçada com a bandeira republicana, olha só que linda. Então, cara, quando a máscara dessa galera começa a cair, eles entram em desespero. Aí é que surge essas calúnias, tipo, eles defendem a monarquia de Avis. Tem foto nossa do lado do Dom Bertrand, o Dom Bertrand segurando o nosso manifesto. Esses caras têm a coragem de falar que a gente defende outra dinastia. Sabe? Esses caras são surreais, cara. Cara, é engraçado porque é muito bem como antes você de ter falou. Deixa eu ver se falar. Antes de ter essa crítica geral que, assim, começou as páginas criticando o movimento do jeito que era aquele movimento que defendia o partidarismo, defendia essa democracia liberal que tem aí. Aí as páginas monarquia, essas coisas do tipo, começaram a criticar o pessoal que era dessa democracia liberal. Só que aí quando o nosso movimento nasceu, eles começaram a criticar a gente também. Então eu fico pensando, às vezes, o que eles querem? Que tipo de coisa que eles querem? Porque antes era a democracia liberal e eles criticavam. Agora chegou uma monarquia mais tradicional e eles criticam do mesmo jeito. Eu não entendo. O ponto que você levantou, Vinícius, é bem interessante no sentido de que até hoje tem canal aí ligado ao Terça Livre que diz convictamente monarquista, que pega live, esse tipo de coisa, para falar, criticar a social-democracia imperial. Só que eles mesmos abominam o modelo tradicional e defendem o exato mesmo modelo da social-democracia imperial. Então são um pessoal que é hipócrita por si, e o interesse deles não é a respeito da causa, o formato de monarquia que nós defendemos. O problema é não rezar a cartilha para bolsolavismo, não ficar compartilhando videozinho do Terça Livre e rezando, oh meu Deus, como o Alan dos Santos é um mártir da causa por ter sido perseguido pela Polícia Federal. Basicamente é isso que esses caras querem que a gente faça. É porque ficar parabenizando a Sarah Winter por se casar também, isso foi cômico demais, cara. O olavismo, ele vem com o papo resgatar a história do Brasil, o intelectualismo do Brasil, a alta cultura do Brasil. E ele vai buscar esse apoio intelectual onde? Na ditadura militar? Não, ele vai buscar dentro da época do Brasil Império, que foi de fato a época que o Brasil foi uma potência. Então, eles partem desse pressuposto, desse ideal grande ideal a ser resgatado, e eles justamente, nesse movimento de um certo idealismo do passado, eles acabam, de uma forma indireta, eles acabam engolindo o movimento monarquista. Porque se eles começam a promover a época do Brasil Império como época de grande estabilidade política do Brasil, eles de forma indireta começam a promover o movimento monarquista. E o movimento monarquista, ele começa a abraçar isso. Porque eu mesmo conheci o movimento monarquista por causa desse tipo de porra. Só que, por causa de toda essa projeção que o bolsolavismo dá para a monarquia ela fica presa à direita. A monarquia ela passa a deixar de ser um movimento apartidário, ela cai no liberalismo que acabou começando a matar a monarquia. Porque a monarquia no movimento de direita não é nem um movimento de esquerda, ele é um movimento monárquico. O movimento monarquista está atrelado à direita, porque faz até um certo sentido, porque com a esquerda, pelo menos a esquerda marxista, é inconcebível esse conceito. Mas o problema é a monarquia estar atrelada à figura do Bolsonaro, porque o que a gente vê hoje aí é tipo monarquista não lutando por Dom Luiz ou Dom Bertrand ou pelas pautas dele, e sim fazendo lobby para bolsonarovista, sabe? Para essa esfera política que se empregou no governo. São monarquistas sendo utilizados como paz por pessoas que apoiam o governo republicano. É patético. Monarquista, no geral, nem conhece o Dom Bertrand e o Dom Antônio. Eles conhecem o Felipe, o Princeso, e acabou.
É isso aí que eles precisam de casa imperial. O cara tá lá defendendo o Bolsonaro, o maçonaria e o caralho, para eles tá ótimo. Não, assim, a defesa que o bolsolavismo faz da monarquia é meramente estético, né? A gente percebe que eles estão sempre em busca de copiar padrões de, vamos dizer assim, esses levantes à direita internacional e criar sempre uma base mais restrita, né? Por exemplo, tempos atrás a gente tinha lá o Eduardo Bolsonaro patrocinando até com dinheiro, né, os Vaporwave. Então eles sempre querem ter essa estética, roubar a estética nacionalista, querer fingir que são, sei lá qual que é a ideia dos caras, mas eles veem a monarquia basicamente como isso, um apetrecho estético, e se foda a causa. É meramente para se levantar a bandeira e falar, o Brasil tem que voltar a ser glorioso, mas, é claro, em cima do Bolsonaro, né, o resto se foda. Obviamente. Eu nunca me esqueço de um youtuber falando que o Bolsonaro ele poderia não dar um bom presidente, mas ele poderia dar um bom imperador, cara. Mano, Cara, você já viu aquelas montagens que eles fazem quando você fala de monarquia para algum bolsolavista, e aí eles fazem aquela montagem do Bolsonaro com a roupa de Pedro I. Os caras falam, é Bolsonaro primeiro, coisa assim. Pô, crise demais. Acaba de matar nojenta do Bolsonaro. Mano, esse é o erro dos movimentos políticos dentro do Brasil. Eles, cara, é uma idolatria política que existe dentro do Brasil, porque é muito mais fácil você simplesmente se apegar a uma pessoa que nem você se apega a time de futebol e acabou. Você não precisa defender uma causa, você defende o Bolsonaro, foda-se. Se o Bolsonaro tava fazendo exatamente o que ele falava que ia fazer, foda-se, você continua defendendo o Bolsonaro. Porque você tá lá para defender o Bolsonaro, você não tá para defender o movimento, você não tá lá para defender uma causa, você não tá para defender o que é justo e virtuoso. Esse é o erro das pessoas. Faz o cu cair da bunda de qualquer monarquista sensato é o fato de que você criticar esse posicionamento republicano deles, porque se é um posicionamento republicano, você pega a figura de um presidente, isso te torna um isentão. Tipo, basicamente virou crime pra essa galera oportunista que a gente defenda de fato o rei, e não só o rei, os poderes de governo do rei. É patético isso. É o clássico maniqueísmo político. Isso acontece dentro da própria monarquia. Você tem, sei lá, o movimento, a monarquia parlamentarista num canto e a monarquia absolutista num outro. E se você falar... E tudo que existe dentro do movimento monarquista é você estar em maior ou em menor grau em direção a esses dois opostos. Você não pode achar que os dois são uma merda. Você não pode achar que a monarquia absolutista é uma bosta e a monarquia parlamentarista é uma bosta. É sempre o maniqueísmo político. Existe dentro da direita e da esquerda, existe dentro do movimento monarquista. Porque hoje em dia você não tem um movimento político sério. Hoje em dia você tem República das Bananas. O que eu acho bizarro... É porque assim, no fundo mesmo, a gente... Pode continuar, Vinícius. No fundo, a gente é órfão da monarquia. É o clássico nós contra ele. Comporta hoje na República. O que a gente se comporta hoje na República é uma falta de monarquia, porque o jeito que a gente trata o presidente, o jeito que a gente trata esse pessoal do parlamento, é como se estivesse faltando o rei, sabe? Se estivesse faltando o imperador. O Brasil vive um vácuo de paternalista, por isso que a gente tem tipo grandes figuras como Dom Pedro II, aí a gente tem Getúlio Vargas, o próprio Lula e agora o Bolsonaro. O brasileiro, naturalmente, ele é apegado à figura de um imperador porque essa é a naturalidade brasileira. A natureza política do Brasil sempre vai ser imperial católica porque é assim que a gente foi fundamentado. O Brasil, ele existe um vácuo de poder muito grande, só que é para ser preenchido por pessoas realmente que foram criadas a vida inteira para ser imperadores. Homer que ficou famoso discutindo com gay no Super Pop. O Brasil, nesse sentido, é bem parecido com a Rússia, nesse sentido de, tipo, ser paternalista, sabe? Por exemplo, a gente tem toda essa romantização do Getúlio Vargas, o pai dos pobres, Dom Pedro II, professor da nação e tal. Só que, a partir do período republicano, só veio desgraça, cara. Não tem mais uma figura que consiga agradar tanto os conservadores quanto os liberais, igual Dom Pedro II fez, igual a princesa Isabel era, mesmo sem ser, de fato, uma imperatriz e tal. O que é bizarro pensar no contexto republicano, vamos dizer, esses monarquistas que têm forte feitio por figuras republicanas,
é que eles estão realmente dispostos a fazer uma patrulha dentro do movimento, dizer, se sentirem acuados e partir para assassinato de reputação daqueles que não rezam a cartilha deles, em troca de basicamente nada. Porque a gente vê essa gente, eles estão querendo o quê? Estão querendo teta pública, eles estão tentando capitalizar o movimento para se eleger vereador, prefeito, no futuro deputado, esse tipo de coisa. Só que o mais bizarro é que ainda não tem cenário para isso, então eles estão literalmente sacrificando a causa em nome de porra nenhuma, porque nenhum deles vai ganhar nem 200 votos. Eles não vão se eleger, mas o que vai ficar é justamente o rastro de destruição que eles vão deixar no movimento. Diversas intrigas internas, um monte de gente militando a favor de um monte de larápio que está pensando em interesse próprio e boquinha no Estado, e basicamente atrasar o nosso trabalho o máximo que eles puderem em benefício próprio. A cereja do bolo, eu acho que é o fato de que, tipo assim, por exemplo, a ação realista tem essa política de produzir conteúdo intelectual, de fazer pesquisa, de reviver figuras históricas apagadas pela República, como Saldanha da Gama, etc. E falar, seja um verdadeiro monarquista, estude. E a galera fica puta. Eu não entendo isso, porque, tipo assim, você vai debater com esses pseudo-líderes de grupos monarquistas que ficam indignados. Como assim vocês se intitulam os verdadeiros monarquistas? E a gente tenta explicar que não, a gente só tá falando, seja um verdadeiro monarquista, estude. E essa galera vinha com uma afronta, porque para eles, assim, o argumento de autoridade deles é, assim, além de ser superficial, para eles é o que eles têm. Eles estão agarrados não à causa imperial, mas à posição de status que eles têm dentro do movimento, sabe? Perfeitamente, tanto Cara, e quando a gente confronta... Eu acho que isso é movido um pouco pelo senso de culpa, pelo fato de que, tipo assim, se a gente colocar em xeque o que a gente está colocando, por exemplo, você quer se candidatar em nome da monarquia, tudo bem. Mas antes, vamos questionar esse político, o que ele já fez pela monarquia? Porque é isso que deixa a galera puta. Porque eles querem se candidatar com os votos dos monarquistas. Mas quando você para pra pensar e analisa a figura e fala, tá, e o que de fato essa pessoa fez pela monarquia? Ele de fato é um verdadeiro monarquista? Porque quando você coloca isso em xeque, a galera vai à loucura, sabe? Porque o sentimento de culpa deles não terem feito nada dói bastante. O movimento monarquista, ele simplesmente virou um chá da tarde de uns tiozinhos. Porque hoje em dia não existe mais atuação política séria para tentar levantar a monarquia. Que, de fato, virou um chá da tarde das tias. Eles vão lá, se reúnem, falam sobre a monarquia, ficam lá falando que a república é terrível, mas apoia o político, e fica só nisso. A monarquia ele simplesmente virou, me desculpe aqui com o devido acatamento, mas virou simplesmente uma chupação de pinto. O nego vai simplesmente um para chupar o pau do outro. Eles não fazem nada pela causa. Eles só vão lá um para ficar passando a mão na cabeça do outro, falar, olha como aqui nós estamos lutando pelo verdadeiro Brasil, pela verdadeira política, vamos defender a monarquia. Daí tá, o que a gente vai fazer? Nós vamos defender a monarquia. Como? Defendendo a monarquia. E fica só nisso. Não sai disso. Você não vê... você não vê nada. Você não vê nada. Movimento monarquista. Tipo, a galera que quer se candidatar a vereador de Guapimirim falando, vota em mim porque eu vou restaurar a monarquia. Tipo, o cara não tem plano político nenhum pra isso. Ele quer aproveitar esses votos. O que é tosco, porque assim... Cara, os únicos políticos... Pode falar. Os únicos políticos que eu vi honrando esse negócio de falar, eu sou monarquista, vou fazer monarquista, vou fazer coisa de monarquia, foi aquele pessoal que foi eleito para a Câmara de Vereadores de Rondônia. Você se lembra? Sim, quando acho que da capital de Rondônia, que eles pegaram e votaram para colocar a bandeira imperial em todas as escolas e um monte de coisa assim, cara. Eu não lembro acho que foi o eixo, mas aí que tá, eles não precisaram capitalizar o eleitorado deles em cima, se vendendo enquanto monarquistas. Os caras se elegeram e fizeram a postura mais prudente, de fato. Eles não usaram... É aquilo que eu até estava falando com algumas pessoas mais próximas da casa, que esse tipo de gente não quer promover a monarquia, quer se promover em cima da monarquia. Porque assim que eles chegarem lá, eles não fazem a mínima puta ideia de como é que se articula dentro de uma casa legislativa.
eles não têm projeto nenhum, e mesmo que tivesse, não tem cenário para fazer esse tipo de coisa. Então não tem nexo, eles querem dar um passo maior que a perna, porque eu até entendo esse tipo de gente que quer se candidatar num sentido de uma construção do que o bolsolavismo chama de guerra cultural, né? Então, eles querem construir uma base social para depois se eleger. Mas eles querem pular direto para a eleição, eles estão cagando e andando para informar as pessoas, para ser gente na mídia, eu vou falar, essa galera desconhecida da Câmara dos Vereadores de Rondônia fez muito mais do que o Luiz Felipe em toda a carreira dele como deputado federal. Isso é fato. Mano, partindo do pressuposto de que essa galera é bem intencionada, mesmo que eles não entendam nada de política, estejam entrando pro cenário político para defender a monarquia, eles caem num erro que, puta, isso me dói o coração, mas a porra do Olavo já falava. Essa galera ela se preocupa mais em resolver os problemas do Brasil primeiro e ficar inteligente depois. Então, eles chegam lá, não sabem de porra nenhuma, não sabem o que é monarquia, se perdeu completamente a cultura dentro do Brasil de o que é monarquia. Você não tem apoio popular nenhum, mas eles acham que realmente entrando uma merda de um deputado que apoia a monarquia, lá na Câmara dos Deputados ele vai fazer alguma coisa? Porra nenhuma! Mesmo que o cara fosse a merda do Dom Pedro II, fosse o cara mais engajado do mundo, você precisa ter uma base para conseguir construir isso. Mas eles acham que eles vão resolver o problema do Brasil lá com política, porra. Caralho, isso não adianta nada, velho. Mano, tem a Cristonieto lá do Centro Dom Bosco. Ela é uma. Caralho, ela é católica de verdade. Mas o que ela consegue fazer sozinha? Não consegue fazer nada. Sinceramente, é muito triste, viu, cara. Você olha esse pessoal que foi eleito para a Câmara dos Deputados Federal e, assim, em cima da bandeira da monarquia, só que você não viu eles falando nada dentro da Câmara, cara, sobre isso. Eles não fizeram projetos nenhum, não encaminharam nada. Eles vão discurso, eles fazem discurso só sobre, sei lá, voto distrital, uns negócios nada assim, cara. O Dom Luiz Felipe, o Azambelli, eu nunca vi eles irem pra frente lá da Câmara dos Deputados e conversar com a Câmara dos Deputados sobre monarquia, cara. O que é mais isso é muito incômodo. E que eu acho que... Se eu tivesse lá no lugar deles, cara, eu já tinha... Toda vez que eu fosse pra frente da Câmara dos Deputados fazer algum discurso, eu ia falar de monarquia, cara. A votação da lei era sobre, sei lá, sobre... Deles. Legislação da rinha de galo. Eu ia conseguir meter monarquia no meio lá, cara. Ele tá errado. Era isso que tem que fazer. Eles foram eleitos pra isso. Eles falham no objetivo muito simples deles. O que eu vejo que pode acontecer é que essas pessoas entram pra esse jogo político e eles primeiro querem fazer a república dar certo pra depois transformar a república numa monarquia. Só que não adianta, cara. Se a república desse certo, se a república funcionasse, se a república fosse um modelo político que funcionasse, a gente não estaria lutando pela monarquia. Uhum. Eu acho que em esfera de movimento, o que é mais preocupante, eu até evito assim, bater tanto nos deputados instituídos, porque eu já não esperava nada mesmo. Eu sabia que ia ficar só nessa. Mas o ponto central, o que é mais preocupante, é gente que se diz militante de base em prol da monarquia, se deixar de fato capitalizar por esse discurso, por interesses escusos, capitalizar um monte de gente inocente que é honesta em prol desses caras, e o pessoal morder de fato a isca sem os caras não darem uma foda pra eles. Eles não fazem porra nenhuma. E mesmo assim, um monte de gente ainda fica falando: ai, meu deputado, a gente tem que ter gente lá em Brasília, não sei o que. Mano, a gente... Beleza, o seu argumento já tá auto-refutado. A gente já tem gente lá e não faz porra nenhuma. E eu não entendo como é que as pessoas conseguem, mesmo diante desse fato, continuar apoiando essa tese, sendo que ela já, na sua própria eficácia, ela não funciona. Depende, funciona pra ela e a galera que quer se eleger às custas dela, porque o que eu vejo isso aí pelo que eu vejo hoje em dia é isso. As pessoas querem colocar pessoas alinhadas ao Luiz Felipe e a Zambelli não pela monarquia, mas para formação da base política deles próprios. Porque foi o que eu falei, o Luiz Felipe ele não toca na ação da monarquia desde 2018.
se ele, como um Orleans e Bragança, mesmo que seja um Orleans e Bragança bem fajuto, diga-se de passagem, deveria levar pelo menos a bandeira imperial todo dia. Tipo, discursar abraçado com ela, falar sobre as pautas, sabe, advogar lá dentro em nome da monarquia, coisa que ele não faz. Ele tem as próprias políticas dele e ele atualmente só tá servindo de base pro governo Bolsonaro, nada mais disso. E mesmo assim, tem gente que defende ele. Pra que ele vai lutar pela monarquia? Pra que ele vai lutar pela monarquia? Ele ganha muito mais lá mamando o Bolsonaro do que defendendo a monarquia de falta. Ele não vai ser monarca. Ele é da segunda parte da linha de sucessão. Não interessa a ele. Eu não me lembro quem que falava isso, mas quando a política ela deixa de ser justamente um jogo a respeito do que é o fim último do homem, o que é a justiça e o bem comum, se trata de simplesmente um jogo de interesses próprios, cara. E a monarquia, ela tá sofrendo justamente com isso, porque a gente votou, a gente colocou pessoas para lutarem por uma causa, e a gente tá vendo que as pessoas estão simplesmente lutando por interesses próprios. E é por isso que eles estão defendendo o Bolsonaro, porque hoje em dia é fácil você defender o governo Bolsonaro, porque apesar de todas essas merdas que você tem dentro do Brasil, a grande parte dos brasileiros ainda apoia o Bolsonaro. Então, pra que eles vão falar essa coisa aí de direita e esquerda é uma merda? O negócio é você defender Dom Antônio e a monarquia. O brasileiro médio vai falar, isso é coisa de comunista, você tinha que estar aí mamando Bolsonaro. O ponto... que é assim, o ponto alto de toda essa trama é que a gente sabe que a Casa Imperial ela deve fazer alguns acenos de acordo com a base de monarquistas, sempre uma questão de boa convivência. A partir do momento em que se tornar nítido que a maior parte do movimento, como ação já vem crescendo, vai se tornar incontestavelmente no futuro de tradicionalistas e a Casa Imperial vai ter mais liberdade para assumir as suas reais convicções, aí eu quero ver onde que essa gente vai enfiar a cara, porque é igual aquela época quando o Luiz Felipe começou a virar notícia por ser maçom, que o monarquista se desdobrou e desdobrou para tentar passar pano e não conseguiu, com o Dom Bertrand indo no canal do Centro Dom Bosco para repudiar e reforçar a posição da Casa Imperial anti-maçom, né? Eu quero ver exatamente onde é que esse monte de gente que é assessor, esse tipo de gente que está buscando apenas interesses políticos, vai enfiar, cara, porque eles estão se expondo pra caramba. Agora eles estão cheios de ficar com o peito cheio, de querer caçar o pessoal que não está compactuando com as suas doutrinas, né? Os seus anseios. Eu quero ver onde que eles vão enfiar a cara quando a própria Casa Imperial se sentir no direito e à vontade de assumir as suas convicções tradicionais. Aí eu quero ver como é que eles vão continuar o discurso que eles têm, né? Porque basicamente eles vivem de mentira. Eles pegam textos desconexos, posições em que os príncipes muitas vezes se viram numa posição fragilizada, delicada para assumir tal postura e dão aquilo como se fosse o posicionamento oficial da Casa Imperial, né? Eu quero ver quando tiver um bom acervo de documentos refutando pontualmente cada um desses pontos, como é que eles vão responder isso à altura e como é que eles vão continuar a atuação deles. Cara, esse é um dos pontos que eu entendo pelo fato de ter acontecido, mas puta que pariu, velho. É porque o movimento monárquico... Alô? Caiu? Acho que o Murilo deu uma... Caiu a internet. O Murilo fez um AVC. Não, mas... Enfim, voltando ao tema das críticas que a gente tem recebido, eu acho que é muito importante para a ação nesse momento a gente tá ganhando essa atenção extra desse pessoal boomer, porque de certa forma é bom. Na verdade, eu tô esperando, porque eu sei que eles são muito destemperados, eles não conseguem debater e passam muito do ponto do senso comum, em que eles vão perder a mão e vão passar a utilizar alguma página para fazer uma crítica pública, vão começar a perder a mão e utilizar os seus próprios meios para atacar prontamente a ação. E o público comum, que não é partidário dessa galera, porque a monarquia parlamentar não tem uma doutrina, logo também não tem uma base de apoio firme. O que vai acontecer quando eles começarem a bater na gente e os seus próprios seguidores começarem a ter noção de quem nós somos, eles vão decretar a própria falência. Basicamente, a ação vai crescer pra caramba.
É o que a ação ela vem crescendo em cima disso faz muito tempo. Desde o fundamento dela, o que a gente cresceu em cima de crítica e desinformação, porque os liberais começavam a fazer uma campanha de difamação absurda em cima da gente, que éramos absolutistas, que éramos contra eleições, que nós queríamos a igreja forçando todo mundo a ser católico e tal. As pessoas naturalmente foram se interessar por isso, ver se era de fato isso, viram que não era e acabaram entrando pra gente. Você mesmo fez isso, sabe? É o fim deles, porque no campo das ideias eles nunca vão vencer. Então, a única coisa que eles possuem é o pragmatismo político e os cargos que eles possuem dentro de organizações monarquistas internas, assim, sabe? E como a ação ordenista não é vinculada a nenhum grupo monarquista, então isso nunca vai colar com a gente. Não adianta vir com o argumento de autoridade de que nós chegamos no na causa monarquista muito antes de vocês, então vocês têm que calar a boca e ouvir o que a gente está falando. Porque a gente vai virar e foda-se, cara, que você tá falando errado. Tipo, não quero saber se você tá desde 1800 defendendo a monarquia, que você tá falando merda. Você tá alienando, parasitando o movimento monarquista e isso não vai tolerar. Porque eu de fato acredito na monarquia. Eu de fato quero ter um rei, um imperador. Então, eu não quero ficar fazendo lobby para presidente. Eu não quero um cargo político. Eu tô cagando se você é assessora ou assessor de algum deputado. Foda-se. Mais do que isso também é interessante pegar a confrontação, né? A gente já protagonizou alguns debates. Você debateu com o Rafael Moreno, do MBM. Recentemente eu debati com o Fábio Volante. E quando a discussão é meramente com textos, aí é uma voracidade no sentido de nunca debater os argumentos de fato e recorrer a argumentos ad hominem, como é o caso de alguns poentes dos monarquistas parlamentaristas, ou então se prender a fatos desconexos da discussão em si, para fugir de ter que debater as bases históricas que a gente traz para as discussões. Então, cada vez que a gente tem um debate, a gente simplesmente vê no tete-a-tete como esse pessoal de leão faminto passa gatinho calmo, porque o pessoal que até então atacava e fazia textos e textos em cima da gente, falando que a gente não poderia falar de monarquias, ser monarquistas verdadeiros, no frente a frente não consegue manter aquela mesma retórica raivosa e ao mesmo tempo também não consegue responder à altura. Daí começa, não, veja bem, a causa tem que ser plural, a gente tem que ver, tem que ter os dois lados, não sei o quê. Os mesmos caras que querem literalmente apagar a social-democracia do movimento, por exemplo. Os caras são, assim, argumentativamente falando, são uns puta camaleão, porque eles não conseguem sustentar a própria doutrina, os seus próprios pensamentos, e ao mesmo tempo eles crescem em cima de pseudo-mitadas, então eles não podem fugir do debate, mas ao mesmo tempo eles não têm capacidade intelectual de debater, né? Pois é, eles desconhecem a história da própria causa que eles dizem defender, sabe? É uma patética. Tipo assim, mal ou bem, pelo menos, a gente tem algum grau de estudo. Eu sei que a Prepotência fala isso, só que isso ficou evidenciado no último debate com você e o Volante, e eu e o cara da MBM, onde eles sequer conheciam a história da causa monarquista, sabe? Porque só um completo ignóbil para falar que a monarquia tradicional surgiu agora com a gente, sendo que desde os anos de 1920 essa pauta vem sendo trazida não só por pessoas, sabe, brasileiras que defendem a monarquia, mas como pela própria Casa Imperial. O pai do Dom Bertrand, Dom Pedro Henrique, ele não era patronovista como membro efetivo, mas ele apoiava os patronovistas, ele apoiava a linha do Veiga dos Santos. Então, tipo, dizer que nunca existiu uma monarquia tradicional, além de ser um fato histórico inconsistente, como também dizer que a causa monarquista nunca foi tradicional, isso é uma demonstração clara de burrice. Uhum. Perfeito. O que eu acho interessante é justamente que as pessoas pressupõem posições aos príncipes que eu simplesmente não consigo entender como eles, de alguma forma, chegam a essa conclusão. Por exemplo, a gente vê a educação de Dom Luís e Dom Bertrand e olhar para ambos e acreditar piamente que eles defendem uma monarquia super liberal, onde o monarca é refém do parlamento, não tem nexo algum, porque desde Princesa Isabel
a gente vê um forte tradicionalismo no sentido religioso, social, por parte da Casa Imperial. Então, acreditar que eles realmente possuem tal postura por convicção, me parece mais um desconhecimento de quem seja Dom Bertrand, quem seja Dom Luís, do que propriamente um conhecimento de causa, né? Tanto é que eles se esforçam muito em buscar documento aqui ou acolá para tentar reafirmar suas posições, justamente porque, ou eles não estudam a história, a biografia dos nossos chefes da Casa Imperial, que eu acho bem provável, ou 2, eles têm ciência de onde eles estão e precisam ignorar literalmente a história da família imperial para tentar se apoiar em documento escrito em 1991. Um documento só, diga-se de passagem. Eu nunca vi nem Dom Luís, nem Dom Bertrand, nem mesmo Dom Antônio, Dom Rafael, eu nunca vi nenhum deles defender abertamente democracia liberal. Eu nunca vi na minha vida. E toda vez que você fala de tradição para eles, eles ficam muito contentes, eles ficam muito felizes. Perfeito. Eu creio até que a Casa Imperial, eu até diria que espera ansiosamente justamente um ambiente para que ela possa ser ela mesma sem sentir algum tipo de temor. Porque eu acredito que o próprio Dom Luís, ele se sente muito preso quando vê um movimento extremamente liberal. Então a ascensão de alas tradicionalistas não é algo saudável para o movimento, só no sentido de que a gente faz um resgate histórico da causa de fato fidedigna à história, mas também por uma questão de respeito e apoio aos príncipes imperiais do Brasil. Não existe qualquer ideia de restauração monárquica sem o apoio à figura dos príncipes. Não tem como você fazer uma restauração sem aclamação a Dom Luís. É o que eu acho mais tosco no bolsonarismo. A maior parte do pessoal que defende uma monarquia parlamentar, você nunca vê de fato um apoio a Dom Luís Gastão de Orleans e Bragança. Eles fazem muito mais esforços para defender Bolsonaro do que o próprio chefe da Casa Imperial. O que ficou mais nítido para mim foi aquela véspera, não lembro qual foi o acontecimento político, mas foi recente, em que o pessoal começou a subir a hashtag fechado com Bolsonaro, e muito monarquista estava usando essa hashtag. E no meu perfil particular eu via colocado hashtag fechado com Dom Luís, que é o único que nós devemos de fato fidelidade. E tinha monarquista desses que não são isentões, que são os que de fato levam o movimento à frente, como eles se autoproclamam, defendendo que não tinha problema o monarquista estar junto com o Bolsonaro, mas não atuando ativamente com a Casa Imperial. Ou seja, para eles não veem problema nenhum. A ideia deles é restaurar uma monarquia sem qualquer tipo de aclamação aos príncipes imperiais. Para eles acreditam que, de fato, se você passar a aclamar um político, este sim vai fazer a restauração e não uma base de apoio de fato monarquista. O que me leva a pensar também que tipo de monarquia que eles querem, né?